Sejam bem-vindos ao canal Josias Dias, em nome do Senhor Jesus. Para quem não conhece, eu lhe apresento o diácono Alberto, que vai trazer para nós um estudo maravilhoso das Sagradas Escrituras. A paz do Senhor, meu irmão. Amém, meu irmão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui, irmão, mais uma vez para aprender da parte de Deus. A sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu vou trazer aqui uma palavra. Mas antes de eu trazer uma palavra, eu queria louvar. E o louvor vai ser baseado no que a gente vai pregar aqui nessa noite, a respeito do dízimo, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, glória a Deus. Viver na graça, viver pela graça de Cristo, meu Rei. Não é mais preciso, não é mais preciso as obras da lei. Viver pela graça, viver pela graça de Cristo, meu Rei. Não é mais preciso, não é mais preciso as obras da lei. Não é mais preciso dar o dízimo, nem sacrifício, nem circuncisão. Não é mais preciso fazer tudo isso para receber o perdão. Viver preciso guardar o sábado, nem as festas judaicas. Nem o judeu suportou, mas lá na cruz tudo isso Jesus apagou. Viver na graça, viver pela graça de Cristo, meu Rei. Não é mais preciso, não é mais preciso as obras da lei. Viver na graça, viver pela graça de Cristo, meu Rei. Não é mais preciso, não é mais preciso as obras da lei. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Viver na graça, viver pela graça de Cristo, meu Rei. Não é mais preciso, não é mais preciso as obras da lei. Viver na graça, viver pela graça de Cristo, meu Rei. Não é mais preciso, não é mais preciso as obras da lei. Não é mais preciso dar o dízimo, nem sacrifício, nem circuncisão. Não é mais preciso fazer tudo isso para receber o perdão. Não é mais preciso guardar o sábado, nem as festas judaicas. Nem o judeu suportou, mas lá na cruz tudo isso Jesus apagou. Viver na graça, viver pela graça de Cristo, meu Rei. Não é mais preciso, não é mais preciso as obras da lei. Não é mais pela graça, viver pela graça de Cristo, meu Rei. Não é mais preciso, não é mais preciso as obras da lei. Viver na graça, viver pela graça de Cristo, meu Rei. Não é mais preciso, não é mais preciso as obras da lei. Amém. Glória a Deus. Irmãos, tá aqui, ó. Você sabia que Abraão, Isaac e Jacó, esses homens viveram essa idade aqui, ó? Abraão, 175 anos, Isaac, 157 anos, Jacó, 147 anos. Somando a idade desses homens, ó, deu aqui, ó, 479 anos. Você sabia que os descendentes de Jacó passou 430 anos no Egito?
No deserto esse pessoal passaram 40 anos para chegar em Canaã. Durante a peregrinação de Abraão e os seus descendentes, até chegar em Canaã, meu irmão, olha, foi isso aqui, ó. Ó, 949 anos, viu? 479, 430, 40 anos no deserto, né? Olha só, somando aqui deu 949 anos sem dizimar. Sem dizimar, meus irmãos. Você sabia disso? Não sabia, né? Mas hoje você vai ficar por dentro desse assunto. Nós vamos estudar isso aqui, viu? Olha aqui. A prática do dízimo começou quando o povo, a lei, né? A lei do dízimo começou quando esse povo entrou em Canaã. Entraram em Canaã. A gente vai estudar sobre esse assunto e vamos tirar algumas dúvidas, né? Você sabia? Não sabia? Então hoje você vai ficar sabendo, você vai ficar por dentro de muitas coisas que você não sabia. Mas eu quero ler por base, nessa noite aqui, ó, Gênesis, no capítulo 14. No capítulo 14, meu irmão, vai assim, ó. E o versículo 18. Que diz assim, ó: Melquisedeque abençoou Abraão. Diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E o abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Deu o dízimo de tudo. Agora vamos estudar. Eu vou precisar, Josias, da tua ajuda aqui. Certo que eu vou precisar aqui para a gente ler alguma coisa referente a isso aqui, meu irmão. Ó, você sabia que Abraão, Isaac e Jacó viveram esse tempo todo aqui, ó, os três, 479 anos. Pai, filho e neto. Tá? E a gente vai ver que durante esse período aqui, ó, do período de Abraão, de Isaac e Jacó, esses homens não dizimaram por falta de um sacerdote. Por falta de um sacerdote. Porque a Bíblia vem nos dizer que Melquisedeque, né? Melquisedeque, ele veio a Abraão naquele tempo e veio resolver uma questão de Abraão, quando ele regressava da matança dos 4 reis. E eu vou estudar aqui, ó. Nós estamos aqui com um estudo maravilhoso para nós estudarmos aqui nesta noite, irmão. E vamos aprender coisas que você não sabe. Você não sabe, mas você vai ficar sabendo a partir de hoje. E o estudo diz assim, ó: você sabia que durante a peregrinação de Abraão e de seus descendentes, até chegar em Canaã, foram 949 anos sem dizimar? De Abraão, Isaac, Jacó, o Egito, o deserto, entenda bem. Abraão, Isaac, Jacó, Egito e deserto. A idade desses homens, né? 177, Abraão, 175 anos. Isaac, 157 anos. Jacó, 147 anos, né? E no Egito, 430. E no deserto, 40 anos. Então vamos ver aqui, irmãos. A gente vai estudar alguma questão a respeito disso aqui, que eu quero tirar muitas dúvidas hoje, a partir de... Olha só que coisa linda. Vamos estudar, irmãos, a soma de Abraão, Isaac, Jacó, Egito, deserto. Somando deu tudo aqui, isso aqui, ó, 949 anos. Por falta de quê, irmão? Por falta de um sacerdote. Durante todo esse tempo, só apareceu um sacerdote por nome Melquisedeque, que veio
ao encontro de Abraão quando ele regressava da matanças dos reis. Isso está onde, irmãos? Gênesis, no capítulo 13 e o versículo 18. Hebreus, capítulo 7, 1 ao 4. Eu estou dizendo isso aqui, irmão, porque você aí vai conferir o que nós estamos anunciando aqui, tá? Olha só que coisa. Diz aqui, ó. Por falta de um sacerdote, durante todo esse tempo, só apareceu um sacerdote por nome Melquisedeque, que veio ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis. Gênesis 13, versículo 18, Hebreu, capítulo 7, 1 ao 4. Como rei de justiça para avaliar a sua causa e como sacerdote para prestar o sacrifício por Abraão e os seus homens, que cometeram um delito, ou seja, vários homicídios. No caso, que Abraão saiu para a matança para ir buscar Ló. E ele armou os 318 homens dele, né? Os homens de Abraão nunca tinham matado, Abraão também nunca tinha matado ninguém. Mas veja o que foi que aconteceu. Ele causou naquele dia, né? Uma matança, deixou lá atrás um rio de sangue. E manchando as suas mãos com sangue, quebrando assim a promessa que precisava ser restaurada com a visita de um sacerdote. E para que serve um sacerdote? Para que serve um sacerdote? A gente tem lido isso aqui, irmão, tem estudado aqui, alguns dias atrás aqui, eu perguntei para que servia um sacerdote dentro de Israel, né? Dentro de Israel, para que, né? Para quê? Aí diz aqui, o estudo diz aqui, ó, para que serve um sacerdote? Para passar a lei de Deus para o povo, fazer sacrifício pelo povo e interceder pelo povo, como está escrito lá em Hebreus, que Josias vai ler agora, esse versículo, sabe? Capítulo 5, Josias, de Hebreus, né? A responsabilidade, o cargo, né? A posição de um sacerdote. O que é que ele fazia pelo povo? Veja aí, Josias. 5, versículo... Capítulo 5, versículo 1 e 2. 1 e 2. Ora, veja para que servia um sacerdote. Porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens e é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados e possa compadecer-se totalmente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então, para que servia um sacerdote, irmãos? Para que servia um sacerdote? Para interceder, para fazer o sacrifício pelo povo, para interceder pelo povo e pelo pecado do povo. E por que Melquisedeque veio naquele dia ao encontro de Abraão, quando Abraão regressava da matança dos 4 reis, né? Nós vamos ver aqui, ó. Seja outra vez renovados. Abraão cometeu um delito? Cometeu. Deus fez promessa a Abraão? Fez promessa a Abraão. Mas enquanto Abraão não teve aquele momento que ele armou os 318 homens dele e foi buscar Ló, que os 4 reis invadiu Sodoma e Gomorra e levou a tudo que era de Sodoma e Gomorra e levou a Ló. E Abraão precisava agora ir buscar o seu sobrinho que estava na mão do inimigo, que estava na mão dos 4 reis. E ele armou os 318 homens e foi lá e matou os 4 reis, tudo que estava com o rei. E ele tomou tudo que era do rei, trouxe o que era de Sodoma e Gomorra, trouxe a Ló e tomou tudo que era do inimigo. Então Abraão fez o que, irmão, naquele dia? Cometeu um delito? Sim, cometeu. Cometeu o que? Um erro. E um sacerdote, para que servia um sacerdote? Porque Melquisedeque veio a Abraão, para quê? Para quê? O versículo onde eu li, em Gênesis, no capítulo 14,
Diz que o versículo 19, Melquisedeque, no versículo 14 e 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Trouxe pão e vinho. O que simboliza o vinho, irmão? O sangue de Cristo. E o pão? O corpo de Cristo. Então, o que foi que houve ali? Durante aquele período, houve um ritual. Em que sentido? Queira não, Abraão, irmão, se envolveu numa matança. Abraão nunca tinha matado ninguém. Entendeu? Mas, quando ele fez a promessa, Deus fez a promessa a ele estava puro. Naquele momento ele estava puro. Mas enquanto ele se envolveu numa guerra, irmãos, ele matou pela primeira vez, ele e os homens deles. E Abraão pecou e fez pecar os homens deles. Aí o que é que vem acontecer? Aí onde Josias leu, que o Hebreu capítulo 1, versículo 1 e 2, Ele lê de novo Josias para a gente conferir novamente, para a gente entrar em outro versículo. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons sacrifício pelos pecados. E possa compadecer-se termamente dos ignorantes e errados. E seja outra vez renovado. Aí, capítulo 6 de Hebreus, Josias. Capítulo 6, o versículo 6. Capítulo 6, o versículo 6. E recaíram. A parte A. Só a parte A. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Olha só. Caíram. Quem foi que caiu? Abraão. Abraão caiu na fraqueza. Abraão matou naquele dia. Cometeu um delito. Mas aí diz assim: e sereis misericordioso para com as suas iniquidades. Aí entra aí o que? A misericórdia de Deus na vida de Abraão. Entendeu? E na vida dos homens de Abraão. Aí diz aqui, seja novamente renovado, Hebreus capítulo 6, versículo 6. Serei misericordioso para com as suas iniquidades. Hebreu capítulo 8, Josias. Hebreu capítulo 8, versículo 12. Veja aí. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Então, o que foi que Abraão fez ali, meus irmãos? O que foi que Abraão praticou? Praticou um ato. E qual foi o ato? Eu perguntei ao irmão, Sebriano, disse assim: irmãos, me diga uma coisa, qual foi o erro, qual foi o pecado de Abraão? Ele disse: o pecado de Abraão foi por ele ter metido de ter dito que Sara era sua irmã. Eu disse: não, Sara era mesmo a sua irmã. Mas Sara era o quê? Era filha do pai de Abraão, mas com outra mulher. Então era irmã de Abraão. E Abraão não mentiu, meu irmão. Abraão, ele quando entrou no Egito, ele pediu a Sara que Sara chamasse ele de seu irmão para poupar a sua vida. Na casa de Abimeleque também. Entendeu? Mas ele não mentiu. O pecado de Abraão, meu irmão, foi Abraão ter, primeiramente, comprado uma guerra. Ele comprou uma guerra. Ele se envolveu numa guerra. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra foi invadida pelos 4 reis e foi levado Ló cativo. E precisava agora de ser liberto. Ló ser liberto da mão do inimigo. Então Abraão, o que foi que Abraão fez, irmão? Comprou aquela guerra. Aquela guerra não era de Abraão. A guerra era de quem? Era de Sodoma e Gomorra. Era dos 5 reis contra 4 reis. 5 reis contra 4 reis. E os 4 reis entraram em Sodoma, invadiram Sodoma e Gomorra e levaram a Ló, levaram tudo que era de Sodoma e Gomorra. E Abraão, sabendo disso, ele armou 318 homens, foi lá e fez aquele estrago. Abraão matou pela primeira vez para livrar o seu sobrinho. E deixou lá um rio de sangue, meu irmão. E para isso, para que serve um sacerdote, lá vem Melquisedeque como que, irmão? Como rei de justiça, para avaliar a situação de Abraão. E como sacerdote para prestar o sacrifício por Abraão e pelos homens de Abraão, e fosse restaurada novamente a aliança na vida de Abraão. Como está aqui escrito, serei misericordioso para com as suas iniquidades, onde Josias leu, Hebreu 8 e 12. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável?
Salmo, Josias. Veja aí, Josias. Salmo. Veja aí, o que é que diz? Salmo 76, 7 e 8. 76, versículos 7 e 8. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: seja o Senhor, né? Aí diz aqui, ó: serei misericórdia com as suas iniquidades. Hebreus 8 e 12. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Veja aí, Josias. 76, Salmo 76, versículos 7 e 8. Veja aí o que precisava ser, precisava vir Melquisedeque ao encontro de Abraão para fazer aquele ritual, restaurar a promessa na vida de Abraão. Veja só. Tu és terrível. E quem Capítulo 76 de Salmo 76, 7 e 8. 76, 7 e 8. Tu és terrível, a quem substituirá a tua vista? Esse? 76? É, o 76? É. Deixa eu ver aqui. Vamos ler. Vamos ver, né? Eita Jesus. Vamos tirar aqui a dúvida. Salmos. Eita Jesus. Salmos. Setenta e seis é o Josias. 76. 76. 76, versículos 7 e 8. Você também está vendo aí como é que diz. Salmos, está lendo onde? Diz assim, ó: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? O que é que precisava, irmão, ser restaurado na vida de Abraão? As promessas que Abraão, irmão, naquele dia, fez o que, irmãos, naqueles dias? É Salmo 77. Por isso que é. Ah, meu Jesus, desculpa, meus irmãos, desculpa, é verdade, Josias, 77. 8, isso, verdade, é verdade, tá certo. Foi eu que errei, viu, meu irmão? 77, viu, meu irmão? 77. Eu vou botar aqui, 77. Pronto. 77, versículos 7 e 8. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Rejeitará o Senhor? Rejeitou o Senhor Abraão quando Abraão pecou? Quando Abraão se envolveu naquela guerra? Quando Abraão matou pela primeira vez? Quando Deus fez promessa a Abraão, dizendo que faria dele uma grande nação e sairia dele os seus descendentes? As 12 tribos de Israel? Porque, irmão, quando Deus faz promessa a alguém, o inimigo procura de todo meio querer bagunçar para que a pessoa perda a promessa. E Abraão, o inimigo usou aquela técnica, usando os inimigos para invadir Sodoma e Gomorra, e levou a Ló. E Abraão foi lá, Abraão cometeu erro? Sim, cometeu um erro. Foi o primeiro erro de Abraão, não ter consultado a Deus para ir a essa matança. E o segundo erro de Abraão, se envolver numa guerra que não era dele, era dos 4 reis contra 5 reis. Era, meu irmão. Entendeu? Mas Abraão foi lá para tirar a Ló da mão do inimigo. Mas chegou lá, ele fez o que, irmãos? Ele fez um estrago grande. Abraão matou lá, fez um rio, deixou lá o quê? Um rio de sangue. E matou os homens que estavam no poder dos 4 reis. E diz aqui: rejeitará o Senhor, como diz o Salmo 77, versículos 7 e 8. As promessas na vida de Abraão tinham que ser restauradas para dar continuação ao plano de Deus e os seus projetos na vida de Abraão. Com a chegada de seus descendentes, Israel, cativo no Egito, este povo passa cativo 430 anos e sai do Egito
para o deserto, onde permanece mais 40 anos até entrar em Canaã. No Egito, este povo estava como salada de fruta. Você já viu uma salada de fruta como é que é, irmãos? Aquela mistura. Então, esse povo, quando chegou no Egito, meus irmãos, eles passaram 430 anos no poder de Faraó. Então, lá ele estava misturado. Em que sentido? As tribos estavam misturadas. Estava misturado. Ninguém sabia quem era da tribo de Dan, da tribo de Manassés, da tribo de Judá, da tribo de... porque estava tudo misturado. Entendeu? Aí diz aqui, ó. Essa estava como salada de fruta. As tribos estavam tudo misturado. No deserto, Deus chama Moisés. Ó, aí lá no deserto, Deus chama Moisés e faz separação das tribos. Onde é que está escrito isso, meu irmão? Josias, leia aí, Josias. Onde é que está escrito que a separação das tribos começou no livro de Número? O livro de Número é um livro onde Deus faz a separação e a numeragem, né, das tribos de Israel. Vou ler onde? Número? É Número, no capítulo 1, Josias. Glória a Deus. Aleluia. Eu tô achar aqui. Livro de Números. Capítulo 1. Capítulo 1 e o versículo 1 e 2. Como começou ali, irmãos, a contagem das tribos, tá? E Deus começou a fazer separação entre as tribos. Veja aí. E falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos homens de todo o varão, cabeça por cabeça. Pronto. Aí começa, irmãos. Veja bem, entenda bem como é que é as coisas. Abraão recebe a visita de Melquisedeque. Olha só. Melquisedeque vem a Abraão e faz o sacrifício, o ritual, e perdoa o pecado de Abraão, e restaura, as promessas na vida de Abraão, e Melquisedeque vai embora. Melquisedeque vai embora e nunca mais retorna a Abraão. Abraão morre com 175 anos e nunca mais é visto por Melquisedeque. Depois da morte de Abraão vem Isaac. Isaac morre com 175 anos, nunca viu Melquisedeque na sua vida. E o dízimo era dado ao sacerdote, mas não, ele viveu sua vida aqui, 175 anos, sem sacerdote. Dá a entender que nunca ele dizimou. Depois vem Jacó. Jacó morre com 147 anos. 147 anos, Jacó nunca também viu Melquisedeque. Porque os sacerdotes iam partir daqui, Os sacerdotes iam partir de Jacó. Entendeu? Das 12 tribos de Israel. Então, dá a entender que esses homens passaram praticamente 479 anos sem dizimar, meu irmão, sem dizimar. Aí esse povo desce para o Egito, aí passa 430 anos misturado lá, as tribos estão misturadas. Misturada. Então, não dá a entender que não teve dízimo. Não teve dízimo, por quê? Porque ele estava em terra alheia, terra dos seus inimigos. Terra, no Egito, estava no Egito, estava lá cativo, entendeu? Mas esse povo sai de lá e sai. Aí vem para o deserto, passa 40 anos no deserto. E esse pessoal vai para Canaã, Mas de Abraão, a sua peregrinação de Abraão e os seus descendentes chegar em Canaã, irmãos, foram 949 anos sem dizimar, meu irmão.
sem dizimar. Por quê? Porque não tinha sacerdote durante aquele período que Abraão recebeu a visita de Melquisedeque como rei de justiça, como sacerdote, veio resolver o problema de Abraão, que Abraão cometeu o pecado, cometeu isso, cometeu aquilo, e o sacerdote veio para fazer o quê? Para avaliar, como rei de justiça, para avaliar a situação de Abraão. E para o quê? E como sacerdote para prestar o sacrifício, interceder por Abraão e os seus homens. Entendeu? E com ele restaurar a promessa na vida de Abraão. Quando a Bíblia vem dizer assim, e Melquisedeque deu, aliás, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque o abençoou. Quer dizer, ele deu o dízimo do despojo da guerra, aquilo que era do inimigo, que ele tomou do inimigo. Um dízimo manchado de quê? De sangue. Deu a quem? Deu a Melquisedeque. Entendeu? E a Bíblia diz que a Melquisedeque vinha ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança. Da matança. Ele não veio ao encontro de Abraão quando Abraão regressou do Egito rico. A Bíblia não diz. Não é verdade, Josias? E a gente lendo de Gênesis Apocalipse, é importante lembrar que, como estamos falando de dízimo, que ninguém na Bíblia, nem no Velho Testamento, dizimou dinheiro. O dízimo nunca foi 10% do salário de ninguém, nunca foi dinheiro. O dízimo era criação, era mantimento. Entendeu? O dízimo não era dinheiro. Bom lembrar isso aí. Amém? Abraão, a Bíblia diz que Melquisedeque veio ao encontro de Abraão quando Abraão regressava da matança dos 4 reis. A Bíblia não diz que Melquisedeque veio ao encontro de Abraão quando Abraão regressava do Egito rico, ou quando Abraão saiu da casa de Abimeleque rico. A Bíblia não diz. A Bíblia só vem dizer que Melquisedeque só veio ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos 4 reis. Então, vindo da matança dos 4 reis, Abraão vinha da onde, irmão? Vinha do pecado. Do pecado, em que sentido? Ele matou. Ele manchou sua mão de sangue. E estava o quê? Abraão estava com a sua mão manchada de sangue, meu irmão. De sangue. E precisava restaurar as promessas na vida de Abraão. Aí Deus mandou uma pessoa física. O quê? Melquisedeque, que já representava Jesus Cristo. A figura de Jesus. E Melquisedeque veio, rei de Salém, rei de justiça, sacerdote do Deus Altíssimo, veio ao encontro de Abraão. Para quê, irmãos? Para quê? Para avaliar a situação de Abraão, prestar o sacrifício para Abraão e perdoar os pecados de Abraão. E Abraão, dali por diante, as promessas na vida de Abraão continuar. Aí Deus chega para Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E dali por diante, Abraão nunca se envolveu numa guerra. Abraão nunca mais derramou sangue. Então não era preciso Melquisedeque vir a ele. Mas, então não veio mais. Então quantas vezes ele dizimou? Só uma vez. E veio para resolver o problema de Abraão. E a Bíblia diz que Abraão morreu com 175 anos. Nunca mais viu Melquisedeque, meu irmão. Abraão nunca mais viu Melquisedeque. Então dá a entender que Abraão nunca mais dizimou. E com a chegada de Isaac, com a morte do pai dele, Isaac também. Isaac morreu com 157 anos, nunca viu Melquisedeque na vida dele. Nunca viu Melquisedeque. E a Bíblia diz que veio uma fome nos dias de Isaac, parecido com a fome do dia do pai dele. E Isaac desceu para o Egito. Desceu para o Egito. Aliás, para o Egito não, para a casa de Abimeleque, que era a terra dos filisteus. E ele peregrinou lá por muitos dias e saiu de lá rico, muito rico. Aí eu pergunto, por que Melquisedeque não regressou a Isaac para tomar os dízimos de Isaac quando ele saiu rico da casa de Abimeleque? Entendeu como é que as coisas? Então, dá a entender que esses homens não dizimaram. Então, você vê aqui, soma essa idade desses 3 homens aqui, dá 479 anos sem dizimar, meu irmão, sem dizimar. Esse povo vai para o deserto, meu irmão, vai para o deserto. Aliás, vai para o Egito, passa 430 anos no poder de Faraó, sem terra. Sem terra. Ele estava na terra alheia, terra do inimigo. Então eles não dizimaram lá. Não dizimaram. Então, saindo do Egito, eles passaram mais 40 anos no deserto. Dizendo no deserto. Só debaixo de única prática. Irmãos, no capítulo 17 de Gênesis, Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão,
todo homem que nascer no meio de ti, seja mar, seja comprado por dinheiro, seja livre, seja servo, seja isso, seja aquilo, vai passar pela circuncisão. Isso será praticado de geração em geração. Foi a única prática que Abraão saiu como lei, que Deus deu essa lei para Abraão, a lei da circuncisão. E nunca a lei do dízimo, meu irmão. Não, porque ali foi uma questão que tinha que ser resolvido com Abraão, porque Abraão se envolveu na guerra, matou e praticou aquele ato. Então Abraão estava com a mão manchada de sangue. E Deus tinha que cumprir as promessas na vida de Abraão, sim, mas ele tinha que estar quê? Puro. Anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Entendeu como é que é as coisas? Aí nós vamos aqui, ó, mais adiante a gente vai ver. Aí no Egito esse povo estava, né, com isso aqui. Aí no livro de Número, com a morte de Moisés, Josué toma responsabilidade. Olha, a responsabilidade agora caiu agora com a morte de Moisés. Quem era agora a responsabilidade para com o povo? Olha só. E para tomar a responsabilidade de guiar até a terra de Canaã. Josué capítulo 1, versículo 1. Veja aí, Josias. Josué capítulo 1 e o versículo 1 e 2. Veja o que Deus diz para Josué depois da morte de Moisés. Olha só. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então agora a responsabilidade era de quem? Não era mais de Moisés, porque Moisés estava morto. Era de Josué guiar esse povo até a terra de Canaã. Chegando lá, e assim, ó, aí, versículo, né? Josué, aí assim. E com a morte de Moisés, Josué toma a responsabilidade, e este até Canaã. Aí capítulo 1, versículo que Josué leu, né? No capítulo 13 ao capítulo 22 de Josué, Josué conquista as terras de Canaã. Entrega as 11 tribos, deixando sem herança a tribo de Levi. Aí ele chega, Josué toma a terra de Canaã da mão dos inimigos de Israel. Agora o povo tinha o quê, irmão? O povo agora tinha terra. O povo entra em Canaã, irmão. Pra quê, irmão? Olha, sem dízimo durante 949 anos. Aí diz, a prática do dízimo começou a ser lei em Canaã, quando esse povo entra em Canaã. Durante a peregrinação de Abraão até chegar em Canaã, irmãos, foram 949 anos sem dizimar, meus irmãos. Sem dizimar. Porque não teve como dizimar, porque esse povo não tinha terra, meu irmão. Não tinha terra. Abraão foi o quê? Abraão foi peregrino. No capítulo 11 de Hebreu, Abraão foi peregrino na terra. Ele não tinha terra. Entendeu como é que é as coisas? Ele foi peregrino. Aí a Bíblia diz que os descendentes de Abraão teriam que retornar para Canaã. E chegando em Canaã, ele teria suas terras, teria a sua pátria. Até hoje está lá, meu irmão. Até hoje está Israel lá. Aonde? Em Canaã, está ali, ó, Israel. Entendeu como é que é as coisas? Aí diz aqui. Aí das 12 tribos, né, deixando só uma tribo de fora, que é a tribo de Levi. A tribo dos sacerdotes, que seria sustentada pelas 11 tribos e seria sustentada pelas tribos, pelas 11 tribos, e teria as 11 tribos que trabalhar, plantar, criar, e de ano em ano teria que trazer as novidades da terra. Aí
10% que é a dízima para os levitas, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres. Onde é que está escrito isso? Deuteronômio, no capítulo 14, 22 ao 28. Pois nunca cessará o pobre no meio da terra, não deixará de ter pobre no meio da terra. Deuteronômio capítulo 15 e o versículo 11. Comerão e se fartar-se-ão. Olha só, comerão o dízimo, irmãos. Quando esse povo chegou na terra de Canaã, as novidades, durante essa caminhada, durante essa peregrinação de Israel, 40 anos, até chegar em Canaã, esse povo saíram levando o que, irmão? Do Egito, levaram prata, levaram ouro, levaram tudo, irmão, levaram cobre. Porque levaram tudo. Para onde? Para entrar, para levar para Canaã. E esse povo não dizimaram, meu irmão. Esse povo não dizimou enquanto não entrasse em Canaã. O que nós queremos botar na cabeça do povo, irmãos, é Bíblia, a palavra de Deus, que nós estudamos e queremos aplicar isso na cabeça de vocês, que Abraão nunca dizimou, só dizimou uma vez, que deu o dízimo do despojo da guerra, do inimigo. E veio Melquisedeque como rei de justiça, como sacerdote. E nunca mais Melquisedeque voltou a Abraão, meu irmão, nunca mais. Então Abraão morre com 175 anos, nunca dizimou na vida dele. Isaac também, Jacó também, entendeu? Jacó foge, ele faz, engana o irmão dele, né? Engana o pai, mente pro pai, Como é que sai Jacó da presença do irmão e do pai? Sai com a consciência pesada, meu irmão, e vai para a casa do tio, e passa 20 anos na casa de Labão. E chega lá, ele fica só pensando, imaginando um dia voltar. Passou 20 anos na casa do tio dele. E ele só pensava um dia voltar para pedir perdão ao irmão. Era se reconciliar com o irmão. E o irmão, quando ele teve a oportunidade de se encontrar com o irmão, sabe o que foi que ele deu para o irmão, irmão? Sabe o que foi que ele deu? Quantas cabeças de animal? Você se lembra ainda? 580 cabeças de animal ele deu como presente para Esaú. Toma, Esaú, um presente é meu, é seu. Não, Jacó, eu já tenho demais, eu também tenho me abençoado, me deu tanto. Eu disse, mas eu quero que você receba, é um presente meu. Por quê? Presente do sentimento de quê? De culpa, irmão. Para o irmão perdoar ele. E o irmão aceitou o presente, entendeu? E ele ficou satisfeito porque o irmão perdoou ele. Então, consequência do que, irmãos? Consequência do erro, porque ele cometeu o erro. Assim como Abraão cometeu o erro também, irmão. Abraão cometeu o erro de ter saído para a guerra e ter matado, entendeu? Mas veio, a restauração na vida de Abraão. Aí Melquisedeque veio avaliar a situação de Abraão, meu irmão. E perdoar os pecados de Abraão. Aí deu o quê? Abraão, deu pão, deu vinho. Teve um ritual? Teve um ritual, entendeu? E foi ali restaurado o quê? Aliança na vida de Abraão. E a Bíblia diz que Melquisedeque o restaurou, abençoou aquele que tinha promessa. Capítulo 7 de Hebreu. Está escrito que ele abençoou aquele que tinha a promessa. Ou restaurou o que tinha a promessa. Entendeu como é que é as coisas? É difícil de entender isso? Não, meu irmão. Não é difícil de entender isso. Entendeu? Mas a Bíblia diz que o povo comia o quê? Para quem era o dízimo, irmão? O dízimo era para quem? Era para os levitas, lá em Deuteronômio. Deuteronômio, no capítulo quanto? No capítulo 14, no capítulo 14, 22 ao 29. Entendeu? Pois nunca cessará o pobre no meio da terra. Deuteronômio 15 e 11. Comerão e se fartar-se-ão com os dízimos. É para as viúvas, é para os órfãos, estrangeiro. Dízimo nunca foi dinheiro. Tem que tirar essa ilusão da cabeça do povo. Pastores, vocês que estão dando uma desperto aí, irmão, usando de má fé com os fiéis.
Vocês querem que esse povo oferte a igreja, oferte a casa do Senhor? Começa a cobrar o que Paulo mandou. Cada um contribua voluntariamente. Cada um contribua aquilo que propõe no seu coração. Irmãos, mas tire do meio do povo, irmão, o que? O ritual que foi dado a quem? A Moisés. O ritual do dízimo, Malaquias 4:4. Porque isso foi dado a Moisés lá no Monte Horebe. Para quem? Para o povo de Israel. Nunca para a igreja. Nunca para a igreja. Aí a Bíblia diz que o Velho Testamento, irmãos, o Velho Testamento foi abolido por Cristo. Onde é que está escrito isso? 2 Coríntios. Sempre é o nosso tema esse versículo. Lê aí, Josias, para o povo entender melhor. Foi abolido, o Velho Testamento foi abolido por Cristo. Ninguém pode estar mais debaixo da lei de Moisés, meu irmão. Veja aí, Josias. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, 15, 16. Você vai entender. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Os judeus. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. O qual foi por Cristo abolido. O Velho Testamento foi abolido por Cristo. Agora veja o capítulo 15, Josias. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está no coração, sobre o coração deles, dos judeus. Mas quando se converter a Cristo, Senhor, então o véu se tirará. Então, quando todo judeu se converter a Cristo, meu irmão, ele vai sair da prática do dízimo. Ele vai sair da prática da circuncisão, do sacrifício de animais, da guarda do sábado, da festa judaica. Porque isso é ritual judaico. Isso foi dado a Moisés. E sabemos que, graças a Deus, primeiramente, graças a Deus, que estamos sobreviventes da coronavírus, né? Dessa pandemia mundial, onde o mundo parou, as igrejas fechou. E eu vi muitos pastores agoniados, aperreados, que as igrejas estavam fechadas. Agora, e pedindo a Deus que a igreja abrisse, né? Agora, será que eles estavam preocupados que a com igreja as almas abrisse? Era para adorar a Deus ou para faturar? Será que eles estavam querendo que as igrejas abrissem para realmente adorar a Deus, ganhar as almas para o reino? Ou será que tinha pastor aí preocupado, querendo... porque as igrejas fechadas, como é que os irmãos iam dar dízimo, né? Aí Deus permitiu essa pandemia para mostrar a nós que Ele procura verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Então, os cultos começou em casa. E nessa pandemia, muitos adoraram a Deus em casa. Agora, se lá na sua igreja tem um homem de Deus que não distorce Malaquias 3:10, que não distorce Mateus 3:23, ame o seu líder no Senhor, mas se ele estiver fora da Bíblia, irmão, fique com a Bíblia, né? Então eu vi muita agonia desses pastores aí querendo abrir as igrejas, mas será que era para adorar ou para faturar? Né? A lei de Moisés, irmãos, a lei de Moisés. A lei de Moisés foi abolida por Cristo. O Velho Testamento foi abolido por Cristo. O que é que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e 39? O que é que diz, irmãos? Ninguém será mais justificado pela lei de Moisés. Veja aí, Josias. Ninguém será justificado por dar dízimo, por fazer circuncisão, por fazer sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica. Você praticando isso, irmão, você está debaixo do judaísmo. Você está debaixo do judaísmo e nunca debaixo da graça. E nunca você vai estar no cristianismo, você vai estar no judaísmo. Veja aí, Josias. Atos 3. Atos, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 39. Veja aí, ninguém será mais justificado pela lei de Moisés. Eita, Jesus. Jesus está só a graça, viu? Ele está com sono. 39. Trabalha para o homem. É verdade, irmão. Eu trabalhei para o homem, né? E agora a gente está trabalhando para Deus com muito amor, com muita dedicação para você, muito esforço. O varão, quando chegou aqui em casa, eu falei para ele, eu estava dormindo, irmão. Dormindo, a carne é fraca. Eita, mas Jesus. Eu estou aqui na presença de Deus, porque há um galardão. Ah, é verdade. Né? Muitos dias eu cheguei aquele ali, Alberto. Vai perguntar quem é Alberto a Jeová? Vai perguntar quem é Josias a Jeová? Não toca não, irmão. Então lá em Atos 13 e 39. 39 diz assim. 39 diz assim: e de tudo que pela lei de Moisés
não pudeste ser justificado por ele. Justificado todo aquele que crê. Tudo aquilo que você pode ser justificado pela lei de Moisés, em Cristo você será justificado, irmão. Você não será justificado pelas obras da lei de Moisés, não. Quem está debaixo da lei de Moisés está debaixo de quê? Da maldição, meu irmão. Está debaixo da lei quem está debaixo da lei de Moisés. Eu tenho certeza que Deus, Jeová, está muito irado com muitos pastores e padres, não todos os pastores, né? Porque tem pastor aí, um bocado que não cobra dízimo, né? Mas Deus está irado com essa mentira que eles pregam, pega a palavra de Deus, a Bíblia fica dizendo que dízimo é dinheiro, quem não dá está roubando a Deus, quem não dá vai para o inferno, e não sei o que mais. Deus está muito irado. Tá muito irado. E o apóstolo Paulo, ele disse mesmo assim, ó, o evangelho de Cristo é blasfemado no meio do gentio por causa de vós, por causa de vocês, liderança. É por causa de vocês mesmo. Quando Deus vê um ladrão mentindo, isso não é entendeu? Nada. Mas um pastor, um homem estudado, de anel no dedo, mentindo no púlpito, jogando as ovelhas que tem chamada para evangelista, para diácono, para presbítero, para pastor, aí joga no mundo, não consagra porque não era dizimista fiel, quer dizer, para ser consagrado tem que comprar o cargo. Deus está irado com isso, está tão irado. Tem que entrar com a lei de Moisés, tem que entrar com o judaísmo dentro da igreja, irmãos. Judaísmo? Como é que você pode ir lá em Israel ganhar um judeu para Jesus quando ele está no judaísmo? Quando as igrejas, porque muitas vezes a pessoa diz, mas rapaz, os judeus estão vindo lá de Israel para o Brasil a plantar o judaísmo. Quando o judaísmo já está dentro da igreja, meu irmão, já estão dentro das igrejas. O judaísmo está aí pedindo da profecia de Mateus 24:14 se cumprir, porque a Bíblia diz em Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, testemunho todas as gente, então virá o fim. Não vê ainda, porque o evangelho que está sendo pregado não é o evangelho do reino, é o evangelho do judaísmo, é o evangelho de Moisés. A gente devia estar preocupado, irmãos, era ganhar judeu para Jesus, tirar judeu do judaísmo, como disse Paulo no capítulo 10 de Romanos. Veja aí, Josias, no capítulo 10 de Romanos, meu irmão, Paulo tá pedindo para os gentios, que os gentios se convertam a Cristo, fazer um jeito, irmãos, olha, orar e talvez, pregar o evangelho. Porque no capítulo 10 de Romano, ele está mandando pregar o evangelho. Irmãos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja o primeiro do capítulo. 10:1. 10:1, veja aí. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para sua salvação. E veja o versículo 2, Josias. E o 2 diz assim: porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Lê o outro, Josias. E o 3 diz assim: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitará à justiça de Deus. Não se está sujeitando à justiça de Deus. Agora o versículo 4, José, para fechar com chave de ouro. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei de Moisés é Cristo, meu irmão. Você não precisa estar pregando judaísmo dentro das igrejas. Dízimo, circuncisão, sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica, tudo que está ligado à lei de Moisés tem que ser abolido, meu irmão. A lei foi abolida. O Velho Testamento foi abolido por Cristo. Não pode estar se mais pregando o Velho Testamento. Tem que estar pregando o novo, não tem que estar pregando judaísmo dentro da igreja. Quem prega judaísmo, o que é pregar judaísmo? Pregar judaísmo é você ver aqueles pastores bonitão lá de terno, gravata, dizendo que você não der o dízimo, 10% do seu salário, vai para o inferno, está roubando a Deus, não é consagrado. Isso aí é judaísmo. Então, quem vai dar o anúncio do arrebatamento é esses cão gulosos que vão ficar, porque estão mentindo. Quem vai de contra a palavra de Deus quebra a cara. Então são esses cão gulosos que vai dizer: as minhas ovelhas foram arrebatadas e eu fiquei. Por quê? Porque enquanto vocês não descer do cavalo, não se arrepender, não criar vergonha na cara, está correndo risco a salvação, está correndo risco de vocês ficar no arrebatamento, porque Deus não vai arrebatar mentirosos. É verdade. E Saulo de Tarso, quando ele caiu do cavalo, meu irmão, quando ele se converteu a Cristo, irmãos, era o cara que mais podia trazer o judaísmo para dentro do meio da igreja, era Paulo. Era. Porque ele aprendeu com Gamaliel, aprendeu com sacerdotes, escribas e fariseus. Mas ele trouxe, meu irmão? Não, ele não trouxe não.
Lá está Paulo pregando contra dízimo, contra a circuncisão, contra sacrifício de animais, guarda do sábado, festa judaica. Paulo agora está dizendo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. E está dizendo que ninguém mais será justificado pela lei de Moisés. Entenda? Irmãos, aí a Bíblia nos ensina, Atos dos Apóstolos 20, 33, que é que diz lá? De ninguém cobiceia a prata, nem o ouro, nem a veste. Irmão, sacode. Ei, não seja lesado por esses caras. Tá? Se for quer fazer a obra de Deus, ganha alma para Jesus. Ganha alma para Jesus, irmãos. Vamos ganhar as almas para Jesus, ter mais amor pelas almas. Não por causa disso aqui. Irmão, Deus não está... Jesus não está querendo... Jesus não está interessado que você como o melhor dessa terra, não. Jesus está interessado que você vá para a guerra. Para a guerra. Jesus disse, não cuidei que eu vim trazer paz à terra, mas sim a espada. E vim causar divisão. Eu vim causar divisão. A sogra contra a nora, o pai contra a filha. Porque os inimigos serão da sua própria casa. Meu irmão, quantos inimigos aí Josias não tem por aí, meu irmão? Quantos inimigos? Por quê? Porque a gente está pregando a verdade. Mas tornemos inimigos de você por falar a verdade. A Gálatas no capítulo 4, versículo 16, Josias, diga aí. Fizemos inimigo de vocês por a gente ter falado a verdade. Irmãos. Gálatas 4, versículo 16. 16. Eu quero deixar esse versículo para você que me persegue. Você está enganado, você não está me perseguindo, você está perseguindo o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, meu irmão. O que eu estou pregando aqui não é uma doutrina minha, não. É de Deus, né? E eu estou aqui, o varão está aqui porque Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Pega os que não são para confundir os que são. E Deus está levantando muitos Josias e muitos Alberto por aí. Então, cuidado. Para não achar que está tocando no irmão Josias, está tocando no Espírito Santo de Deus. Então, eu quero deixar esse versículo aqui, que diz assim: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? É forte. É forte, é forte. Tornemos inimigo de vocês por falar a verdade, meu irmão. Irmão, vamos nos abraçar. Irmão, vamos pregar agora, o Evangelho de Cristo. O Evangelho genuíno. Agora você veja, para pregar essa mensagem tem que ter compromisso com o céu. Tem que ter coragem. Tem que ter a mente aberta. Porque vai olhar a vida de quem fala mal de ti. Vai olhar a vida de quem fala mal de mim, de você. Porque a Bíblia manda orar. Em vez de você falar mal de mim, mal do irmão, vai falar de Jesus, que é melhor. Você vai ter mais lucro, mais resultado, né? Seguir a paz com todo e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, meus irmãos. Ei, meu irmão. Não é fácil não, irmão. Pregar essa mensagem. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão está nas trevas, meu irmão. Não existe verdade. Não existe verdade em você. Se você me aborrecer irmão Josias, porque a gente está falando a verdade, meu irmão. Mas eu quero aproveitar aqui o espaço e pedir para vocês que é homem de oração, mulher de oração, ore pelas nossas vidas, né, irmão? É verdade. Ore pelas nossas vidas, porque nós somos apontados, irmão. Nós somos perseguidos. Meu irmão. Para falar o quê? Para falar essa verdade aqui, ó. Que o povo tem que abrir os olhos, meu irmão. O povo tem que abrir os olhos para isso aqui, ó. Você sabia que Abraão, Isaac, Jacó passou esse tempo todo de 949 anos sem dizimar, meu irmão? A sua peregrinação de Abraão até chegar em Canaã, Os pastores pregam isso, né, da sua igreja? Prega lá pra você? Não prega, meu irmão, não prega. Entendeu? Aí eu pergunto, cadê o devorador na vida de Abraão? Cadê o devorador na vida de Isaac? Cadê o devorador na vida de Jacó? Cadê o devorador na minha vida, na vida de Josias, na vida de outros irmãos aí? Irmãos, não é dizimista, meu irmão. A gente faz a obra de Deus por amor, ganha as almas por amor. Porque Jesus disse para Pedro, eu te farei, tu não serás mais pescador de peixe, tu serás pescador de almas. O negócio está ficando bom, mas o irmão tem 1 minuto para... Amém. Glória a Deus. Então, meu irmão, fica aí, ó. Tá? Ó aqui, ó. Viu? Ó aqui, ó. Aqui, ó. 949 anos. Sem dizimar. E a prática do dízimo só aconteceu quando chegou em Canaã. Quando os pessoal entraram dentro de Canaã. De Abraão, o Egito. De Abraão, Isaac, Jacó, o Egito. Os 40 anos no deserto, não houve dízimo, meu irmão, não houve dízimo! Não houve. Amor? Deus te abençoe.
Deus Amém. te abençoe. Obrigado por vocês que estão aí sempre interagindo conosco. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.